Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos à família Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de Arduino, microcontroladores, utilização de periféricos, projetos e muito mais. E hoje, somente para quem ficar até o final deste vídeo Masterclass, eu vou ensinar para vocês, pessoal, como basicamente você fazer um princípio de um projeto show de bola, que atualmente, nesse contexto do isolamento social, você poderia aplicar, por exemplo, em pet shops, pequenos comércios, enfim, onde você tem que controlar a quantidade de visitantes de um ambiente para que você faça e mantenha o isolamento social com qualidade, evitando aglomeração de pessoas. Então, controlando o número total de pessoas de um determinado ambiente, você consegue manter isso com qualidade, facilidade e ajuda na prevenção ao coronavírus. Tudo isso aqui no Tinkercad de forma show de bola. Vem comigo que você passa de ano, beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, vocês estão começando na área de programação do Arduino, fiquem tranquilos. Nós temos um conteúdo bem massa, feito com muito carinho e gratuitamente para todos vocês. Se vocês quiserem receber uma série de videoaulas gratuitas sobre programação de Arduino, desenvolvimento dos projetos lá do absoluto zero, com todo o passo a passo do professor Rodolfo, acessa aí cursoseletronicafacil.com.br/arduino e deixa aqui o seu e-mail, você vai receber lá videoaulas incríveis e sensacionais para você aprender a programar o Arduino do absoluto zero, tá bom? Agora nós estamos aqui então na plataforma do Tinkercad, lembrando que esse projeto é um projeto público, eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo também para que você possa acessar, entender, evoluir ali com ele, tal, adicionar coisas, tirar e deixar do seu jeitão que você quiser, tá? Vamos começar então pelos dispositivos, pelos componentes de hardware, componentes físicos usados nesse projeto, tá? Bom, o primeiro deles é o basicamente dispositivo que nós vamos usar para exibir todas as informações, o número total de visitantes, para mais, para menos, tal, que é o display de LCD 16:2 alfanumérico, tá bom? Então anota aí, display de LCD 16:2. Vamos usar aqui um potenciômetro para fazer o ajuste do contraste aqui da tela do display de LCD, bonitinho. Tem aqui um resistor de 220 ohms para o backlight, luz de fundo do nosso querido display de LCD. Então até agora 3 dispositivos, tá? E nesse caso, nós vamos simular os sensores de presença que vão detectar quando as pessoas estão entrando no ambiente e saindo do ambiente através de 2 botões nesse caso, tá? Então nós vamos usar 2 botões, 2 chaves táctil com 4 terminais e 2 resistores de pull-down de 10 kΩ. Tem um botão aqui e um resistor que basicamente podem oferecer outras oportunidades lá nas próximas aulas, nas próximas masterclasses, tá bom? Então 2 botões, 2 resistores de 10K, um resistor de 220 para o backlight, luz de fundo do LCD e um potenciômetro, é claro, além do Arduino Uno, e alguns protoboards para fazer as ligações físicas com jumpers. Fechou? Falando um pouquinho das ligações de I/O, Input, Output, junto ao nosso Arduino, galera, vamos lá, ó. Então, o display de LCD, tá vendo, pessoal? Ó, inclusive, deixa aqui pra mim a hashtag DisplayLCD para saber que você já tá gostando desse conteúdo show de bola, tá bom? O display de LCD, gente, ele tem uma barra de pinos aqui, tá vendo? Ó, ok? E essa barra de pinos aqui, você basicamente consegue acessar pinos de diversas funções que fazem toda a manipulação dos dados que estão inseridos nele. Ele será, basicamente, que ele mostrará para você as mensagens, fazer as configurações do seu funcionamento, entre outras funções, tá bom? Os pinos mais importantes dele, vou falar aqui rapidinho, tá? Pra gente entender o contexto dessa videoaula. Veja, GND, alimentação negativa, então anota aí, GND do display de LCD 16:2, alimentação negativa. VCC, tipicamente o GND é o pino número 1, tá? O VCC, que é o pino número 2, ele é o cara que você alimenta positivamente com os 5 volts para que o display funcione com sucesso. É a alimentação, para que ele possa energizar e faça todo o seu processamento de dados, tá? VO é o pino de contraste, então o pino número 3 é o contraste, é o que ajusta basicamente
a quantidade, a como que a mensagem vai ser exibida aqui no nosso display, tá bom? Então você liga lá um potenciômetro, ok? Ó, olha lá, então você pode deixar com um brilho maior, um brilho menor. Então você controla basicamente o contraste da forma com que a mensagem vai ser exibida para você, tá? O que você liga aqui no VO? Você liga o centro de um potenciômetro que uma extremidade está ligada no positivo, a outra no negativo, entre 5 e 0. Conforme você vai variando o potenciômetro, você vai mandar de 0 a 5 volts para o pino VO, e mandando de 0 a 5 volts você vai controlar o contraste da tela do display de LCD 16:2 alfanumérico, tá? Ok? Tipicamente aí um potenciômetro de 1K ou 10K vai funcionar muito bem. Então, pino 1 GND, pino 2 VCC, pino 3 VO, controle do contraste. Aí, gente, entram 3 pinos ultra mega importantes para as configurações, recepção de dados e manipulação de tudo aquilo que vai para o display de LCD, que são o RS, pino 4, o RW, pino 5 e o Enable, pino 6, tá? RS, o que significa o RS? O RS é o pino que vai configurar o display de LCD se ele vai receber dados ou comandos. Por exemplo, o que é um comando? Um comando é uma informação que vai mandar limpar o display inteiro. O outro comando é, por exemplo, o display, você vai escrever a informação da esquerda para a direita, por exemplo. Outro comando é fazer o cursor ficar piscando. Outro comando é fazer um deslocamento automático da informação, aqueles efeitos para a direita, para a esquerda e tal. Outro comando é falar assim, ó, display, eu quero que você comece a escrever da linha 0, coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a letra V. Então, posicionar o cursor para começar a escrita, tá? Então, isso são comandos, são basicamente norteadores para ele funcionar. Dados é o que será escrito, tá bom? Então, o RS, basicamente, lá na biblioteca do Arduino, ele faz a configuração se o display vai receber comandos para ele funcionar ou dados. Fechou? RW, basicamente, ele é um cara, que no caso aqui é o pino número 245, e ele você vai basicamente colocar no modo leitura de dados do display ou escrita. Na verdade, como a gente só quer escrever as informações do display, eu não quero ler exatamente o que está nele nesse momento, você liga o RW exatamente no negativo, que ele já entra no modo só de escrita de informação e show de bola. O E é o pino de Enable, que é o pino que ativa o display de LCD para que ele receba cada packzinho de dados, informações que vão ser escritas. E aí você vai colocando lá nível 1, nível 0, nível 1, nível 0, a cada dado que vai entrando para o display entender que uma nova informação chegou. Mas tudo isso é controlado pela biblioteca do Arduino, então podem ficar tranquilos. Eu estou explicando para vocês serem cada vez mais faixa preta no mundo eletrônico, e do Arduino já deixa a hashtag faixa preta pra gente, tá? Entendidos basicamente inicialmente o funcionamento desses pinos, aí você entra aqui ó, do DB0 ao DB7. Do DB0 ao DB7 você tem dado bit 0, dado bit 1, bit 2 tal, até o bit 7. E aí você vai colocar ali informações, zeros e uns, que vão significar as mensagens que estão sendo enviadas para o display. Na biblioteca do Arduino, para manipular os dados que vão ser enviados, ele não usa um byte completo, ele usa um nibble. Olha que top! E o que é um nibble? O nibble basicamente é um conjunto de 4 bits. Um byte 8 bits, um nibble 4 bits. E nesses 4 bitzinhos zeros e uns que a biblioteca manipula para escrever os dados, você com menos pinos consegue enviar a mesma informação. Mas é claro que toda a informação é norteada em 1 byte. Então o que você faz? Você manda 4 bits, um nibble, dá um enable ali, manda mais 4, e daí ele consegue receber a mensagem com sucesso do mesmo jeito, tá? E aqui, então aqui nos DBs, você coloca as informações que vão significar exatamente as letras, os comandos, tudo que você vai escrever no display, tá? E no LED anodo, LED catodo, na verdade é o que controla a luz de fundo, o backlight do display de LCD, que você pode acender ou não, tá bom? E aí, tipicamente, o LED anodo, que é esse cara aqui, você liga no positivo, e o LED catodo você liga no negativo, tá?
E aí para você controlar a luz do backlight, você coloca um resistor indo do positivo até o anodo e o negativo no cátodo, para que você possa controlar o quanto essa luz de fundo irá acender. Tá, meus queridos, e basicamente onde que eu liguei do Arduino então? Bom, ó, eu vou precisar então um pino do Arduino pro RS, um pino pro Enable, que a biblioteca vai manipular para ser dados, comandos, habilitação e tal, e mais 4 para dados, então nós vamos ter que usar 6 pinos do Arduino para isso, tá bom? Quais foram os pinos que eu usei? Vem comigo que você passa de ano, ó. Eu peguei o RS, que é o jumper laranja, vocês vão ver que o laranja tá aqui, ó, pino número 2, ó, tá bom? Então RS, pino número 2. O Enable é o pino amarelinho, jumper amarelinho, pino 3, então é RS 2, Enable 3. E aí, basicamente, dados 4 ao dado 7, do bit 4 ao 7, que são 4 bits para mandar a informação, eu usei exatamente os pinos 4, 5, 6 e 7. O pino 4 manda dado para o bit 4. O pino 5 manda dado para o bit 5, o pino 6 para o bit 6, o 7 para o bit 7. Mas aí você pode escolher os pinos do seu Arduino no que ficarem mais fáceis para vocês. Tá bom? É só ligar um jumper dele até o pino do Arduino e depois configurar na programação que vai funcionar de forma show de bola. Tá bom? E para fechar o hardware, pessoal, os botões. Tá? Então, nós temos aqui, ó, 2 botõezinhos, 2 chaves táctil, 4 terminais. Uma delas está mandando o sinal para o pino 9 e a outra para o pino 8. E a outra que está sobrando aqui para um próximo projeto, pino 10. Tá? Então ainda sobraram 3 pinos do Arduino, 11, 12 e o 13. Ok? Os pinos digitais. E aqui nós temos um resistor de 10K, outro 10K, outro 10K. Está ligado na mesma linha aqui, ó, olha lá, ó, tá? E ele tá ligado no negativo, ou seja, ele garante o nível 0 para o pino e para o outro pino também, tá? Porque esse terminal da chavinha tá em curto com esse com esse, tá? Já estão interligados internamente. E aí ele garante o nível 0, como o outro terminal, que é o 2, está ligado no 5 volts, quando fecha a chave manda 1. Então ele é o resistor de pull down, é o resistor que garante o nível 0 quando o botão está desativado, tá? Então apertou, o botão manda 5 volts aqui, vai para o pino, beleza, nível 1. Soltou, o resistor manda 0 para o pino e beleza. Então o Arduino consegue fazer a diferenciação do botão pressionado ou não a partir do pull down e quando aperta manda os 5 volts. Mas agora é hora de falar de programação. Vamos lá! Turminha do bem, vamos clicar aqui em código. Então vou clicar aqui, veja que a simulação ela já está funcionando, tá vendo ali? Total de visitantes atual é o número 6, vamos dar um clique no botão aqui então, ó. Olha lá, vamos dar um clique aqui, olha lá, beleza, foi para 8, vamos lá, apertou ali, bonitinho, foi para 9. Quais são as bibliotecas que nós vamos incluir no nosso projeto? Ok, para quem não sabe, bibliotecas são basicamente um pack de dados que você inclui no seu projeto, que já faz múltiplas coisas e ações que facilitam o seu desenvolvimento, aceleram o desenvolvimento do seu projeto, tá? Então, quando eu incluo aqui, ó, like the Crystal ou leak the Crystal, tá bom? .h, enfim, do jeito que vocês quiserem falar, ok? Você já incluiu a biblioteca que vai fazer toda a gestão do funcionamento do LCD. Tem múltiplas funções prontas para você fazer toda a sua configuração, mandar as mensagens e muito mais, tá bom? Incluímos a biblioteca, depois nós entramos na fase de definições. O que é a fase de definições? É a fase do código aqui do nosso Arduino que nós vamos definir um nome para um pino, tudo bem? Então, por exemplo, aqui, ó, nós definimos o nome RS para o pino número 2. Definimos o nome Enable para o pino número 3. Por quê, professor Rodolfo? Porque eu estou usando o pino 2 para controlar o RS, o 3 para controlar o Enable, o 4 para o DB4, o 5 para o DB5, 6 para o DB6 e 7 para o dados 7. Então eu defini nomes para números, tá bom? Dos pinos do Arduino. Fechou? A diferença de você usar uma definição e de usar uma variável para fazer isso, por exemplo, aqui, ó, int incrementa igual a 8. O que eu fiz? Eu dei o nome incrementa para o pino 8 do Arduino. Só que aqui eu fiz no modo variável. No modo variável, tá? Você seleciona um espaço da memória
tá bom? Do seu microcontrolador para armazenar aquele valor. Quando você faz apenas uma definição, isso que não ocupa espaço na memória. Então você dá nome para um número também, você define ali uma constante, e isso não ocupa espaço na memória. Então isso é ótimo, porque você economiza a memória quando você usa o define. No entanto, algumas funções, se você tentar aplicar somente o define para definir um nome para um pino, ela não aceita. Tá? Eu já tive vários problemas com isso, ok? Então, no caso, nesse caso, você tem que usar uma variável, e não apenas uma definição, tá? Então, aqui o que eu fiz? Ó, int incrementa igual a 8, eu dei o nome incrementa para o pino 8 do Arduino, e estou usando o espacinho da memória para armazenar esse número 8 lá, tá? O que é incrementa? É o botão, tá bom? Então, inclusão de bibliotecas, definições, ok? Depois, demos aqui o nome de incrementa para o pino 8, primeiro botão, que está aqui, ó, jumper branco. E aí eu criei aqui uma outra variável, que é a leitura underline inc. O que é essa variável leitura inc? É basicamente um espaço da memória que vai salvar se o botão incrementa está 0 ou 1. Tudo que eu ler do botão será salvo nesse espacinho da memória, tá? E aí, criei aqui o outro botão int decrementa igual a 9, tá bom? E aí, eu separei um espacinho da memória para salvar o pino nome, e é como se eu tivesse dado um nome para o pino 9 do nosso Arduino, que é o jumper, basicamente aqui, ó, o jumper cinza que está mandando um dado para o pino 9, que vem do botão decrementa, tá? E criei uma outra variável chamada int leitura dec, que vai ler e armazenar se esse botão decrementa está pressionado ou não, tá bom? Criei uma outra variável chamada int contador igual a 0, ou seja, é uma variável que vai contar quantas vezes a pessoa passou pelo sensor, tanto de incremento de pessoas no ambiente, quanto no de decremento, tá? Quantas pessoas entraram no ambiente, no pet shop, no comércio, na lanchonete, enfim, em qualquer lugar, tá? E o limite, o que é o limite? É o limite de pessoas que vão poder estar nesse ambiente, tá? Ok? E aqui, depois então que eu fiz a inserção da biblioteca, as definições, as variáveis, tá bom? Eu defini o limite como 10 para a gente testar aqui rapidinho, tá? Nós vamos usar o objeto da nossa biblioteca Liquid Crystal, o Liquid Crystal, ok? E aí o que acontece? Você vai pegar a nossa biblioteca e você vai dar um nome para o objeto da utilização dela. E nós estamos utilizando ela com o nome LCD, no caso LCD sem o número 1, é só LCD, tá? E aí você tem que passar para ela quais são os pinos do Arduino que vão manipular o LCD. Quais são os pinos? Eu coloquei aqui, ó, RS, enable, db4, db5, db6, db7, porque eu já determinei as definições de nome aqui em cima, ó, tá? Então olha lá, dei aqui a definição de RS para o pino 2, enable para o 3 e tal. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, 2, 3, 4, tá? Poderia, sem problema nenhum, tá? Mas quando você pega e coloca aqui o nome, ok? Fica mais claro, tá bom? No momento que você está incluindo a utilização da biblioteca, exatamente todos os pinos do LCD que você está manipulando. E aí, se você trocar aqui em cima, já troca automaticamente aqui embaixo também, tá bom? Mas aí fica a critério do programador, tá bom? Aí, gente, começamos então aqui basicamente a definir que vamos usar a biblioteca LCD com os pinos RS, Enable, DB4, 5, 6 e 7, ponto e vírgula. Aí entramos no setup. O que faz o setup mesmo? O setup é uma função do nosso Arduino que ela vai executar basicamente para nós o quê? As configurações iniciais. Ele é uma função que executa apenas uma vez. Então, se você precisar fazer alguma coisa lá na sua programação, que quando a Energisa faz uma vez só e depois não faz mais, você pode colocar dentro do setup também, tá bom? E o que eu fiz aqui então? Ó? Eu falei que o pino incrementa, que é o botão lá do pino 8, vai ser um input. Então, pin mode incrementa input, pin mode decrementa input também, tá? Aí aqui, ó, o que a gente fez? LCD, que é basicamente o nosso objeto da nossa biblioteca, .begin. O que é o LCD.begin? É basicamente uma função lá da nossa biblioteca que a gente está usando
para fazer as inicializações do LCD. Então, quando você chama essa função begin, você já vai fazer todos os parâmetros iniciais que o Arduino vai tratar ali com o LCD para que ele comece a funcionar bem configuradinho, show de bola, tá? E aqui o que a gente colocou? 16,2, por quê? Porque é um display de 16 colunas e 2 linhas, ok? Depois que a gente colocou lsd.begin para fazer a inicialização, que é obrigatória, sem essa linha aqui não funciona, tá? A gente, aqui embaixo, ó, basicamente chegou num ponto da nossa programação que nós vamos mandar uma mensagem inicial para o nosso usuário, tá bom? Qual é a mensagem? Só que toda vez que você vai escrever uma mensagem aqui no nosso querido LCD, gente, ó, toda vez que você vai escrever aqui uma mensagem, você precisa posicionar onde você quer começar a escrever, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui, quem que é, ó? Linha 0, coluna 0. Esse aqui, linha 0, coluna 1. Linha 0, coluna 2, coluna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, da coluna 0 a 15. E aqui, linha 0, linha 1. Então, o que eu fiz aqui, ó? Por exemplo, se eu pegasse, então, colocasse aqui, ó, 5,0, quer dizer que eu posicionaria, então, o nosso cursor para escrever o Eletrônica Fácil na coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá, ó, só para vocês verem, tá? Olha lá que bacana, ó. Então, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí escreveria. Só que daí, o que acontece? Se eu fizer isso, a escrita não vai caber no número total de colunas. Olha lá, ó. Tá vendo como eu desloquei o Eletrônica? Então, para poder escrever certinho desde o início, o que eu faço? Ó, aqui no primeiro eu coloco a coluna, vou parar a simulação. Coluna 0, ó, linha 0, tá bom? Vamos lá, ó. Iniciar simulação. Só para vocês entenderem, tá, pessoal? Então, a Eletrônica Fácil, beleza. Se eu colocar, por exemplo, aqui, coluna 1, vocês vão ver lá que o L lá do final já não vai caber no display. Olha que massa, tá? Então, olha lá, coluna 1, a partir da primeira aqui, ó, e o fácil, opa, faltou o L lá na frente, tá? Então, o que faz a função lcd.setCursor? Ela seta a coluna e a linha que você vai começar a escrita, tá bom? Então, no caso aqui, 00 mesmo. Então, seta o cursor 00 aqui no primeirinho, escreve Eletrônica Fácil a partir da função lcd.print. Lembrando que se você quiser escrever texto, você deve colocar entre aspas duplas. Então, aspas duplas, coloca o texto que você quer escrever, fecha aspas duplas, tá bom? Bem, depois entra aqui, ó, de novo no setCursor, por quê? Porque eu quero mudar a linha que eu vou trabalhar. Então aqui eu coloquei na coluna 1, só que na linha 1, que é a linha de baixo do display. Linha 0 é a primeira e linha 1 é a segunda, tá? Então olha lá, o seja bem-vindo, o que eu fiz aqui, ó? Coluna 1 na linha 1. Então pulou o primeiro, seja bem-vindo, e sobrou um caracterzinho limpo lá no final, ó. Olha lá, tá vendo? Prestem bem atenção que vocês vão ver aqui atrás, ó, tá vendo? Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, na coluna 0, ou seja, bem-vindo, o que aconteceu anteriormente, tá? Você vê que vai começar lá no primeiro e vai sobrar 2 livres aqui no final. Só que daí, para centralizar a mensagem, o que eu fiz? Eu deixei um livre na esquerda do seja bem-vindo e um livre na direita, para que a mensagem possa ficar o mais bem centralizada possível. Olha lá como fica bem melhor, pessoal. Seja bem-vindo. Opa, não troquei aqui, ó. Então, coluna 1, iniciar a simulação. Muito bem, olha lá, ó. Eletrônica Fácil, seja bem-vindo. Beleza? Feito isso, pessoal, escrever Eletrônica Fácil, seja bem-vindo, eu coloquei um delay de 3 segundos. Por quê? Para ele escrever isso, esperar 3 segundos, para ser uma mensagem de boas-vindas para quem faz a utilização do equipamento, tá? É como se fosse você ligar qualquer equipamento e aparecer uma mensagem lá com o logotipo da empresa, um seja bem-vindo, uma inicialização para a pessoa ver uma marca importante, por exemplo, se liga uma impressora lá, aparece lá HP ou outras empresas, por exemplo. Tá uma mensagem inicial, tá? Isso aqui ainda dentro do setup, tá bom? Então faz a configuração, manda a mensagem Eletrônica Fácil, seja bem-vindo, e espera um tempinho. E aí entra uma função muito massa, que é lcd.clear. O que é o lcd.clear? É o objeto completo da biblioteca LCD, função clear, que quando você chama, basicamente você faz uma
limpeza total, gente, limpeza total da tela. Isso aí é um comando. Então, quando você chama o LCD Clear, ele limpa a tela completa, tá bom? E aí, para você escrever, tem que fazer tudo de novo. E aí, o que eu fiz aqui, ó? Antes da gente sair para o loop, eu já escrevi aqui, ó. Posicionei o cursor na coluna 0, linha 0, tá bom? Escrevi lá, total visitantes. Depois fui para a coluna 0, linha 1. Aqui, ó, né? Atualmente, 2 pontos. E depois, aqui embaixo, eu dei um outro LCD print contador. Então, quando você dá um LCD print e depois um outro LCD print, ele continua escrevendo de onde parou, tá? Então, ele vai escrever aqui embaixo atualmente e depois vai escrever o número da variável contador. Tá vendo que não tem aspas duplas? Por que não tem aspas duplas? Porque basicamente ele está escrevendo uma variável, um valor que está armazenado na memória, tá? Qual que é o valor do contador inicialmente? Bom, eu falei que o contador é 0. Então ele vai começar escrevendo que valor para mim? 0. Vamos lá, ó. Olha lá que bacana, tá? Então ele começa lá bonitinho. Olha lá, eletrônica fácil, seja bem-vindo. Depois ele espera 3 segundos, escreve lá, total de visitantes, ó. Vamos ver a centralização do total de visitantes, ó. Coube certinho aqui na primeira linha. Atualmente, 0. Tá bom? Aqui eu coloquei alinhado à esquerda mesmo porque eu quis que fosse, mas poderia colocar deslocado, por exemplo. Ó, vamos colocar o atualmente lá deslocado 2 para cá. Então é só você colocar linha 1 ou coluna 1 ou coluna 2, enfim, tá tudo bem, tá? Beleza? Se eu começasse, por exemplo, com o contador, olha que da hora. Se eu começar com o contador com 5, por exemplo, ó, qual que é o número que ele vai escrever lá? Ele vai vir aqui, opa, atualmente, contador, ele vai escrever depois do atualmente ali o 5, ó, que é o valor inicial do contador, tá? Então aqui como o contador começa com 0, afinal de contas a loja quando começar o dia ela vai estar vazia, né, pessoal? Só vão estar os atendentes no caso, tá? Os trabalhadores. Beleza. Então, quando ele sai aqui do setup, ó, que ele escreve o contador, ele entra no loop. O loop, pessoal, o void loop, é a função do Arduino que vai ficar repetindo o processo a todo momento, tá? Tudo que está dentro do loop vai ficar em constante repetição. Bem, mas é importante você entender que no loop, então, ele já entra feito tudo isso. Quer ver uma coisa interessante? Vamos clicar aqui em depurador. E vou colocar o depurador aqui, ó. Vamos lá, ó. Nas linhas aqui bonitinho, ó. Só pra gente fazer a depuração desse cara até chegar no void loop, tá bom? Vamos lá, ó. Então vamos iniciar a simulação. Muito bem, vou dar um zoom out aqui só para facilitar pra gente, tá? Ó. Então, vamos lá. Belezinha. Configurou o nosso LCD, LCD7 cursor. Vai escrever agora depois dessa linha eletrônica fácil. Olha lá, ó, que top. Depois posiciona na coluna 1, linha 1, aqui embaixo, bonitinho. E vai escrever seja bem-vindo. Olha que legal. Vai esperar agora 3 segundos. 1, 2, 3. E vai chegar no clear. Quando passar no clear, pessoal, ele vai limpar o LCD. Limpou o LCD. Posicionou no 00. Vai escrever total de visitantes. Posicionou na coluna 0, linha 1. Atualmente. Olha lá, ó. E depois só que ele escreve o valor do contador que tá vendo aqui, ó. Tá marcando. O Tinkercad tá marcando para nós, que é 0. E aí entrou no loop. Então é isso que aconteceu. Acabamos de depurar aqui ao vivo com todos vocês, tá? No void loop, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Eu preciso ler os botões. Qual que é a lógica de processamento de qualquer coisa? Assim, eu faço a leitura das entradas, aplico a minha lógica e atualizo as saídas. É sempre assim. Então, ó, leitura das entradas. Leitura inc é igual ao que leu do botão incrementa. Então, se o botão incrementa tiver 0, na leitura, salva no leitura inc. Se tiver 1, salva no leitura inc. Lê o que está no botão decrementa e salva no leitura dec. Beleza. Aí, a nossa programação no loop só tem 2 testes. É o teste se eu apertei o botão incrementa e se eu apertei o botão decrementa, tá? Que vai significar se a pessoa ativou o sensor de entrada ou o sensor de
saída, tá? Bom, leu aqui os botões. Se, então, if, abre parênteses, começa a condição. Se a leitura do botão incrementa está igual a high, ou seja, está 1, apertou o botão, e o contador está menor do que o limite, ou seja, se a pessoa apertou o botão, se ativou o sensor e o valor do contador de pessoas está abaixo de 10, que é o limite, ele incrementa o contador, bonitinho, tá? Então, olha lá, contador mais mais. O que é contador mais mais ponto e vírgula? É basicamente eu incrementar o contador e eu aumento 1 nele mesmo. Se ele está 0, aumenta 1 nele mesmo, vai para 1. Se ele estava 1, aumenta 1 nele mesmo, vai para 2. Se estava 2, aumenta 1 nele mesmo, vai para 3 e assim sucessivamente, tá? Então, se apertou o botão, se ele está 1 e o contador está abaixo de 10, ele incrementa, posiciona lá bonitinho lá o nosso cursor, escreve atualmente. Só vou atualizar a linha de baixo agora, tá? Atualmente e o valor do contador. Então, se o contador foi para 1, vai para 1, 2, 3, enfim, quantos forem, tá? Só que o contador tem que estar abaixo de 10, tá? Se a pessoa apertou o botão decrementa, tá bom? Se a pessoa apertou o botão decrementa, o que acontece? Acontece o seguinte, se o decrementa está 1 e o contador é maior do que 0, por quê? Porque, por exemplo, apertou o botão decrementa, mas já está 0, como que vai decrementar se está abaixo de 0? Então, se a pessoa apertou o botão decrementa e o contador é maior do que 0, ou seja, tem mais, já tem gente lá. Para poder sair tem que ter gente lá dentro, né? Tem que ser maior do que 0. Posiciona o nosso querido cursor, tá? Lá na coluna 0, na linha número 1, escreve de novo a mesma coisa, ó. Atualmente, contador, e aqui tem um detalhinho, ó. Tem um detalhinho, um truquezinho aqui, tá bom? Que já vou falar para que é. E aí ele faz isso de meio em meio segundo, tá bom? Que é um tempo suficiente para você poder ativar o sensor e depois ativar ele de novo, tá bom? Senão você vai apertar. Como o Arduino ele trabalha com uma frequência de 16 MHz, ele vai fazer, se você apertar uma vez o botão, ele vai entender que você apertou 16 milhões de vezes. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Vou dar um inicializar aqui, ó. Eu vou clicar aqui na depuração. Vamos colocar uma depuração aqui, ó. Tá bom? Vamos colocar uma depuração aqui no incremento, bonitinho, e no decremento também, tá? Beleza. Show de bola, eu vou colocar um aqui também. Aí, vamos lá. Então, pessoal, agora eu vou dar um zoom out aqui para poder manipular os botões também. Ok, beleza. Aí, esse aqui é o incremento, esse é o decremento, tá? Vamos lá? Então, pessoal, vamos aqui, ó. Bonitinho. Nesse momento, ó, a gente está aqui no loop, tá bom? A gente está no loop, já foi pro loop direto, tá? Então, ó, ele cai aqui, ó. Tá apertado o incremento? Não. Tá apertado o decremento? Não. Então não tem o que fazer. Delay e volta lá em cima, tá? Agora eu vou apertar o incremento aqui, ó. Então eu vou apertar Shift e apertar aqui o nosso incremento, tá bom? Vamos lá, então, ó, Shift. Belezinha, soltei. Play na máquina. Foi. Agora já tem que entrar, tá bom, ó? Tá acionado o incremento? Tá. Bonitinho. Contador é menor do que o limite, que é 10? É, porque o contador é 0, então beleza. Olha lá. O que ele vai fazer então agora? O contador era 0, mais, a hora que for para a próxima linha, o contador foi para 1. Posiciona lá bonitinho, escreve lá atualmente, e a hora que ele escrever o contador, ele já vai trocar o 0 para 1 aqui embaixo, ó. Massa, galera. Muito bom. O botão manteve travado aqui, apertando o Shift, tá? O decremento não está ativado, vai lá em cima de novo, ó. Entrou lá. A leitura do incremento tá 1? Tá. Contador é menor do que 10? 1 é menor do que 10? Então posso incrementar, pode entrar mais gente no ambiente, tá? Então ele vai aqui, bonitinho, entra nas chaves pertinentes à leitura do incremento, aumenta 1 no contador, então o contador vai de 1 vai para 2. Beleza, atualmente, contador. E aí, atualmente 2, ó, já trocou aqui embaixo, tá? Vou clicar aqui no botão para tirar a seleção dele, tá? Aí, beleza, agora vamos apertar o decremento, ó. Então, a Shift, apertei o decremento para travar ele, tá? Vamos lá, bonitinho.
Começou um novo ciclo, o leitura inc não está 1, porque eu tirei o botão, o leitura dec está 1 agora. Ó. Contador 2 é maior do que 0? É, então eu tenho duas condições. É uma condição e, tá vendo? Tem dois operadores e, a outra tem que ser verdadeiras. Então, como o botão está pressionado e o contador é maior do que 0, ele vai entrar nas chaves. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o contador que é 2 e vai subtrair 1 dele mesmo. Então aqui no próximo você vai ver que o contador já foi para 1, tá bom? E aí ele posiciona e escreve lá atualmente contador, ele vai trocar aqui para 1, ó. Vamos lá, ó. Olha lá, trocou para 1, conforme vocês estão vendo. E aí depois do 1, ele faz um LCD print, abre aspas duplas, espaço vazio, fecha aspas duplas. Ou seja, depois do 1 aqui ele escreveu um caractere vazio, sem nada, tá? Já já vou explicar o porquê, tá bom? Bom, fez isso, acabou. Então, pessoal, se eu fizer de novo, ó, passar isso aqui passo a passo de novo, você vai ver que o contador ele vai ir para 0. Olha lá, que massa, show de bola, belezinha, tá? Vou parar a simulação aqui agora e vou sair do modo depuração, tá? Vou manter o botão pressionado aqui pra gente incrementar esse cara aqui para chegar até 10, tá bom? Vamos lá, ó. Então apertei o botão aqui, ó. Vamos lá. Então, é lógico que aqui lembra sempre, pessoal, que a gente depende da velocidade de simulação do Tinkercad, tá bom? 8, 9, 10. Quando você escreveu 10, o que aconteceu aqui, ó? Eu escrevi nessa coluna e nessa aqui o 0, tá vendo? Olha que louco, tá? Se eu ativar aqui o decremento, como se fosse uma pessoa que passou pelo sensor de saída, o que acontece, ó? Tá vendo que ele escreveu 9? Então, beleza, tá funcionando, show de bola, tá? Agora ele vai de 9 para 0. Então, apertando aqui, ó, 5, 4, 3, 2, 1... Zerou, beleza. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar, eu vou só comentar, vou colocar um barra aqui, ó. Só para vocês entenderem a função dessa última linhazinha aqui na nossa programação, tá bom? Então, iniciar, bonitinho, show de bola, olha lá. Eletrônica fácil, seja bem-vindo, vamos lá. Fez isso, já vai aqui, ó, total de visitantes, vamos lá. Vamos incrementar agora, vou clicar aqui e deixar o botão pressionado, ó. Ele vai incrementar para nós até 10, tá bom? Show de bola, então 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Chegou a 10. Quando eu apertar aqui, ó, a gente vai começar a decrementar, correto? Então, ó, decrementa. Olha o que aconteceu, gente. 90, 80, 70, 60, 50, tá? Então, o que aconteceu? Tá vendo esse 0 aqui, que é um resíduo do 10? A gente tem que apagar ele. Ou seja, quando vai de 10 para 9... nós temos que pegar e escrever só o 9, fechou? E apagar aquele 0 lá. Então, como que a gente apaga? A gente escreve o valor do contador e depois escreve um caractere vazio do lado, só para ele tirar o que estava à direita. Aí, quando ele vai de 10 para 9, ele escreve somente o 9 e apaga aquele 0 que estava à direita. Então, por isso, tá? Que tem essa pequena linha aqui, ó, LCD print. E depois, aspas duplas, espaço vazio, fecha aspas duplas, para depois limpar, deixar show de bola. Tá bom, gente? Fechou? Meus queridos, então o nosso contador de pessoas no ambiente, para mais, para menos, está funcionando. Só que agora entra o desafio da aula. E o desafio é para vocês. Eu, professor Rodolfo, quero que vocês, meus queridos amigos, meus queridos alunos, façam o seguinte. Abram esse código do Tinkercad e incrementem aqui o seguinte. Quando o contador atingir o limite, vai escrever uma mensagem assim na tela do LCD, ó. Limite atingido. Cuidado com a superlotação. Ou muitas pessoas no ambiente. Ou não entrar mais pessoas, enfim. Aí fica o critério da imaginação de vocês, tá? E a partir do momento que já sair mais uma pessoa que for de 10 para 9, já volta a mensagem ali normalmente, tá? Número de visitantes, atualmente 9, tá tudo bem. Voltou a entrar mais um, chegou a 10 de limite. Limite de pessoas atingido,
é proibida a entrada de mais pessoas. Aí fica ao critério da sua imaginação o que você vai escrever na LCD. Mas eu quero que você incremente, faça exercício para o professor Rodolfo, tá? Tira uma foto, faz um filme, faz um bumerangue, manda lá no nosso Instagram, @eletronicafácil_oficial, marca lá, posta lá pra gente saber que você tá aprendendo, evoluindo, crescendo no nosso querido, fantástico mundo da eletrônica. E é claro que nas próximas Masterclass a resposta vem aí. Fechou? Pessoal, espero que tenha curtido demais mais esta Masterclass, conteúdo incrível, sensacional. Não esquece de entrar lá em cursoseletronicafácil.com.br/Arduino, deixar aqui o seu e-mail e receber basicamente múltiplas videoaulas gratuitas para você aprender ainda mais sobre programação de Arduino de forma show de bola com o professor Rodolfo, tá? Não esquece também de acessar lá o cursoseletronicafácil.com.br e baixa o seu livrão incrível, sensacional, de mais de 140 páginas sobre o fantástico mundo da eletrônica. Se quiser fazer um curso de eletrônica do absoluto zero conosco para ser um faixa preta nessa área incrível, maravilhosa, sensacional, clica aí no link, sim, quero aprender agora, e vai lá e entra para a nossa família Eletrônica Fácil para aprender eletrônica do básico ao avançado de forma show de bola. Tá bom? Espero que tenha curtido demais essa Masterclass. Não esquece do seu like incrível, maravilhoso e sensacional. Entra aqui no link para você baixar esse arquivo do Tinkercast e ser cada vez melhor no mundo da eletrônica fácil. Tá bom? Um forte abraço do professor Rodolfo. Tamo junto. Fiquem com Deus e até mais!